Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Ah, meu Deus do céu, estamos aqui recomeçando a nossa luta para trazer a consciência da doença mental do ser humano, né? Dos homens de poder, das mulheres de poder, das estruturas sociais, do ser humano, do povo. Por que o ser humano é tão invertido? Por que vivemos num paraíso, nascemos no paraíso e tornamos esse paraíso num semi-inferno? Então estamos aqui há muitos anos, trazendo essa ciência tão importante para a humanidade e que a humanidade não se dá conta da importância dessa ciência para a nossa sobrevivência neste planetinha aqui, tão pequenininho dentro do universo chamado Terra e que cria tanta confusão, né? Então nós temos duas faculdades, uma série enorme de livros e publicações e jornais e milhões de exemplares de jornais distribuídos e já perdemos conta de quantos programas de televisão, de rádio, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Então, nós aqui, da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, podemos dizer que a gente não descansou, né? E não descansa nessa tentativa de ajudar a humanidade. O Dr. Kepp está aqui conosco, graças a Deus, então trazendo mais uma vez a contribuição dele para que a gente possa cada vez mais tentar esclarecer, né, a nossa cabeça tão invertida. Então, eu gostaria de esclarecer o seguinte. Muitos perguntam por que trilogia analítica? O que quer dizer essa trilogia? É o seguinte, nos tempos modernos, tanto a filosofia foi separada da, vamos dizer, ciência, como da filosofia. E a filosofia também separada, de maneira que houve uma cisão entre o conhecimento científico, o teológico e o filosófico, é claro. Então, eu mostrei, assim, através do estudo, das comparações das leis, né, que tanto uma ciência é tão semelhante à teologia na realidade como a filosofia, de maneira que as leis, os pensamentos, a orientação de uma deve ser igual à de outra, de maneira que a filosofia tem que ser igual à teologia. A filosofia tem que ser igual também à ciência, ou a ciência com as três. Então, nos tempos modernos, fizeram separação como se o cientista não tivesse a ver nada com a questão teológica. A questão teológica é Deus, né? Deus, e estudo de Deus. E não teria a ver nada com a questão, vamos dizer, filosófica. Então, desde a Idade Média, essa divisão criou enorme separação entre o cientista, entre o pensador em geral e
a religiosidade, a espiritualidade. Então, a gente pode dar um exemplo. A questão, por exemplo, da medicina. O que acontece com a medicina de tão fora da realidade? A medicina foi fechada no campo orgânico. Então, o indivíduo entra, faz o curso científico, né, de medicina e não cuida nada da vida psíquica, como se a vida psíquica fosse de outro campo. Então, a medicina ficou fechada só na parte do corpo. Então, a medicina estuda a doença no sentido corporal. E a maior parte, vamos dizer, dos problemas, a maior parte das doenças não vem do corpo. Claro, se o indivíduo cai, avião cai, carro bate, a pessoa pode, é claro, né, sofrer um problema de fora. Mas, em geral, qualquer tipo de doença, de epidemia, vem de dentro da pessoa. Então, principalmente as doenças mentais, que os psiquiatras tratam, essas doenças mentais vêm da vida espiritual, principalmente. Então, tem que estudar a questão espiritual para saber que tipo de doença que a pessoa tem. Então, eu gostaria que a doutora Julieta falasse um pouco desse problema que a medicina tem, porque ela não. Grande parte das doenças são até enigmas. Então, quando aparece um chamado enigma da medicina, que o médico não sabe resolver, encaminha até para curandeiros, pessoas assim que possam, o psicólogo, né, o psicanalista, que possa tratar da vida psicológica. O que a Julieta tem a dizer? Geralmente hoje em medicina, muitas doenças, elas são consideradas como idiopáticas. Nós não sabemos explicar o porquê que elas acontecem. Por exemplo, a hipertensão arterial. A grande maioria, embora, né, existam aí explicações de fisiologia e se apliquem tratamentos, medicamentos, nós não tratamos a causa principal. E o Senhor já trouxe, né, no livro aqui A Medicina da Alma, a importância de ver as perturbações emocionais, psicológicas e algumas pessoas, né, da ciência da psicossomática estão começando a demonstrar que, de fato, a emoção ela se materializa, ela transforma a célula. Então, a energética da alma é o que nós deveríamos estudar nas faculdades de medicina. Por exemplo, a questão da depressão. Da onde que vem a depressão grave que a pessoa tem? Vem do interior dela. Então, sem o conhecimento da questão psíquica, o médico, é claro, não consegue tratar adequadamente, a não ser o psiquiatra, se a pessoa já tem uma psicose. De maneira que grande parte, para não dizer toda doença, vem da vida psíquica. Não existe nenhuma doença que não venha de lá. Agora, vendo a vida psíquica, nós temos que admitir também, antes que o ser humano
tem o problema psíquico, o ser humano também tem o demônio. Então, tem que estudar a teologia clínica, porque se o indivíduo tem um problema qualquer na vida, vamos dizer, mental ou na vida orgânica, esse problema veio inicialmente dos demônios. Por que nós estamos nessa situação, né? Assim, sem conseguir resolver as psicoses maníacos depressivas, né? Uma mania. Por quê? Porque é uma doença, vamos dizer, psíquica. É uma doença espiritual. Então, se o médico não tem essa formação, como até hoje não tem nas faculdades, na faculdade de medicina, nem a psicossomática, às vezes é assim ensinada, porque não existem especialistas que conheçam muito bem esse campo. Então, veja, a medicina não cuida nem de metade da etiologia da causa das doenças. Então, a medicina trata apenas 40%, 30% das doenças. Vamos dizer agora a questão da física. O que é a física? Então, o indivíduo quer estudar essa questão de física, mas, vamos dizer, só no aspecto material. Então, a física restringiu sobremaneira o estudo dessa parte psicológica. O César não quer falar um pouco? Então, hoje nós aprendemos nas faculdades, quando a gente vai estudar física, que toda a realidade vem da matéria, do átomo. Então, a gente tenta tirar tudo a partir do átomo. Então, como na nossa sociedade precisa de energia, a gente acredita invertidamente que a energia vem do átomo, vem da matéria. E por causa disso, nós estamos destruindo o mundo material. É isso que está acontecendo com a devastação das nossas florestas em busca de energia, do solo que a gente está atrás de gás natural, destruindo petróleo, destruindo a natureza, enfim, em busca de energia através da matéria, a gente está acabando com o mundo material porque dá muito valor à matéria. E se esquece de que a própria matéria ela é feita de energia. Então, se a gente tivesse essa consciência de que a matéria ela é fruto da energia, então a gente passaria a se desenvolver tentando pegar a energia que existe no espaço. Está aí disponível, livre e autossustentável, uma energia limpa para todas as nossas necessidades. Então esse é o grande problema da física que a gente vê, né, Dr. Kepp? Por exemplo, a questão do átomo, né? Fala que o átomo é o elemento menor de todos, é do átomo que sai tudo. Então, quem que conhece o átomo não quer falar um pouco sobre o átomo? Então, Dr. Kepp, essa ideia é uma ideia que vem da Grécia Antiga e ainda persiste. Então o pessoal acredita que o átomo é a origem de tudo que existe, que toda a matéria ela é feita de átomos. Mas e o átomo, de onde vem? Essa que é a questão. Então o átomo, ele nada mais é do que vibração de energia que existe no espaço todo. O que existe é energia e através do fenômeno da ressonância é que a energia se transforma na matéria que a gente conhece. Porque nunca foi observado um átomo num grande microscópio. Isso é tudo uma coisa teórica, entende? Então, na verdade, o que existe é a energia. Nós somos feitos de energia. A matéria é feita de energia. Agora, um outro problema também.
o doente ou pessoa que procura o médico quer tratar da mania, quer tratar da depressão, quer tratar da questão da paranoia. Então, de onde que vem essa atitude paranoica, essa depressão, essa mania? Então, o Sidney quer falar um pouco da origem primeira que vem do demônio? Sim, Dr. Kepp. Há pouco o senhor falou da necessidade da teologia clínica. Isso é muito importante. Aqui no seu livro, Teologia Científica Trilógica, o senhor explica que toda e qualquer existência é transcendental. O ser humano tem uma origem transcendental, sua base, sua essência é espiritual. Nesse sentido, a origem das doenças, ela deve ser estudada, tratada, considerando a teologia. No caso, percebendo a influência dos demônios sobre a pessoa. Essa influência, na psicoespíritopatologia, a pessoa acaba somatizando, trazendo doenças para o seu corpo. Eu queria aqui dar um toque sobre como que Kepp ele fez mais ou menos a psicanálise dos anjos decaídos, né? Porque ele fala que os demônios, eles são anjos esquizofrênicos, maníacos, depressivos. Ele fala espiricóticos. Espiricóticos, que são psicóticos, espiritopatas. Então, na verdade, os demônios, esses espíritos perdidos por aí, eles são doentes mentais, como nós. Só que num grau bem mais adiantado, né? E eterno. Mas a nossa doença mental, ela é uma mímica, ela é uma reprodução da doença mental dos anjos que rejeitaram o bem, a verdade e a beleza. São anjos que ficaram invertidos, doentes mentais, porque os anjos têm mente, né? Eles são psique como nós. E é muito interessante a gente analisar isso sob a perspectiva científica da psicanálise, né? É a primeira vez que eu vejo os anjos serem psicanalizados, né? Então, o Dr. Kepp escreveu 3 livros importantíssimos sobre o assunto, que é a psicoterapia e exorcismo, a socioterapia e exorcismo e trilogia analítica e exorcismo. Então, Claudio, essa união desses 3 campos é para mostrar, se quiser, vamos dizer, tratar de questão da física, é mais uma questão da questão energética, né? Não é a matéria que fornece, vamos dizer, energia. É a energia é que faz a matéria, de maneira que exista aí um déficit muito grande nesse tipo assim de estudo, seja no campo assim científico ou no campo teológico ou em qualquer outro setor. Agora, tem um outro elemento falho também, que é a questão das leis, né? Então, existe no direito essa questão de leis. Por exemplo, nos Estados Unidos, o indivíduo mata o outro. Agora, se provar que esse que matou é doente mental, ele pode imediatamente ser livre e ter uma vida assim na sociedade. Então, a questão, vamos dizer, o indivíduo ter uma atitude assim, vamos dizer, contra Deus,
não quer dizer nada pelas leis do direito. O doutor Rodrigo não quer falar sobre isso? Eu gostaria de primeiro mostrar a importância que o ser humano ele é a união de 3 aspectos, né? É o ato do sentimento, o ato do pensamento e o ato da ação. São 3 áreas, né? Assim como a teologia, a filosofia e a ciência. E o direito, que deve estudar o ser humano e o seu comportamento, ele tem que estudar a teologia e a metafísica, e principalmente a questão das intenções do ser humano. Como o Dr. Kepp mesmo deu o exemplo da pessoa que, se ela for comprovadamente doente mental, então ela não se aplica a penalidade de um criminoso para essa pessoa, mas é a intenção dela. Qual é a intenção do criminoso? Qual é a intenção do doente mental? Então isso o direito não trabalha, ele não estuda. Isso por quê? Porque deixou o estudo da teologia, o estudo de Deus, do ser, da metafísica de lado. Então, veja, o indivíduo, por exemplo, comete assim, um crime qualquer. Ele é preso. Então, o advogado vai e prova no júri, lá no fórum, né, que o indivíduo é um doente, não tem culpa. A pessoa doente é movida pelo quê, então, né? Então, aí a direito teria que usar a teologia, teria que usar essa questão psíquica, da espiritualidade, que geralmente é colocada nas igrejas, e, em geral, o advogado, o médico, caçou até da questão da existência de demônios, de Lúcifer, de coisas assim. Então, o que acontece? Praticamente a ciência foi assim, baniu Deus da existência. É muito interessante, porque já que se a pessoa é uma oposição total, né? A questão divina da existência de Deus, ele já é doente. Então, o ateísmo, a questão ateia, se o indivíduo tem praticamente pela estrutura mental, pela estrutura dele, já essa intuição do ser divino, toda criança sabe que existe Deus. Não existe nenhuma criança que não, assim, vendo o sol como selvagens, né? Colocando no sol Deus como se fosse Deus, colocando nas águas, na natureza, colocando Deus em tudo. Então, é natural. Se o ser humano rejeita essa crença, ele já é doente. Sem dúvida. Até a próxima. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo,
segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Olá, bem-vindos! Nós temos na FATRI o curso de pós-graduação Gestão de Conflitos, o estudo da psicossociopatologia de Norberto Keppe. Gestão de conflitos vai ajudar você a lidar com os conflitos que todos vivemos no nosso dia a dia. Desde cedo nós vemos que há conflitos, não é? Nos lares, nas escolas, depois nos ambientes de trabalho, nos times de futebol, nas instituições religiosas e por aí afora, sem falar nos conflitos que existem entre países. Porque onde há seres humanos, há conflitos. E neste curso você vai aprender todas as causas dessa problemática humana e como lidar com elas no dia a dia. E, principalmente, ajudar a formar e melhorar o nosso mundo. Vamos todos trabalhar para um mundo melhor. Você será um agente de transformação social através da consciência, aprendendo pela incrível ciência de Norberto Keppe e Cláudia Pacheco. Melhor ainda, estamos com as matrículas abertas, turmas iniciando agora. Não perca essa oportunidade. fatri.edu.br ou então pelos links, telefones colocados aqui na tela. Bem-vindos! Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.